Olá, aqui é o Thiago Burigato, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um estudo de caso aqui no nosso projeto Filosofia e Cosmovisão. E hoje um estudo de caso polêmico, pois eu vou fazer o que eu não fiz ainda. E pela primeira vez eu vou falar de uma pessoa em específico. Eu vou mandar a real sobre essa pessoa, trazendo como base o que eu vivi de algum modo com essa pessoa, que é o Ítalo Marcilli. Pois é, esta figura polêmica que chama atenção e que muita gente odeia, muita gente ama, e eu vou falar aqui então, de uma vez por todas, a minha posição sobre isso. E bom, por que eu resolvi fazer o estudo de caso? De algum modo, falando do Ítalo Marcilli, né? Porque é o seguinte, vamos lá. Primeiro, se você é novo ou nova aqui, para que você entenda o itinerário, digamos assim, do estudo de caso, é o seguinte. Eu vou lá, defino um tema que eu quero tratar aqui com vocês. Com base naquele tema, ou até se apareceu antes, né, um caso concreto, eu vou lá, seleciono um caso concreto que materialize aquele tema para que vocês visualizem aquilo e tenham, de certa forma, mais facilidade para apreender o que nós faríamos na sequência, que é o que nós fazemos na sequência, melhor dizendo, que é o quê? A explicitação de um fenômeno e a elevação para determinados conceitos, para determinadas verdades, certo? Para que, de algum modo, vocês tenham recursos para lidarem ali, né? Vocês tenham recursos para lidar com aquela situação ou, enfim, com aquele fenômeno que pode ou não acontecer na tua vida, que você pode evitar que aconteça, enfim, aí depende do que nós estivermos falando, né? E, neste estudo de caso, eu vou fazer, de algum modo, um itinerário diferente. Por quê? Porque, vamos lá, eu estava primeiro, aliás, eu defini o tema, né? E aí, o tema... Até já falo, fiquem até o final, senão vocês não vão entender a minha explicação toda, vocês não vão entender porque eu tô falando do Ítalo e tudo mais, não vão entender de algum modo nada, né? Mas veja, não é que no último minuto eu vou falar, né? Eu vou falar na parte final, ou seja, depois que eu falar do Ítalo, vocês vão entender melhor o tema que eu quero tratar com vocês. E aí, quando eu defini o tema, eu comecei a buscar ali, na verdade eu comecei a mexer na internet, falei, beleza, vou falar disso. Comecei a mexer na internet, e aí daqui a pouco achei uma última live que o Ítalo tinha gravado, aí o tema me interessou ali, falei, bom, deixa eu ouvir um pouco isso aqui, né, fazia tempo até que eu não via nada do Ítalo, e aí quando não, até porque ele ficou um tempo sem postar, né, e aí quando não, eu fui lá, falei, deixa eu ver. Aí ele falou umas coisas lá, falei, puta, é isso aí, porque eu já tinha, de algum modo, na verdade já tinha falado até de algum modo sobre isso um pouco, mas não ficou muito claro. E até recebi alguns comentários, vamos lá, né? Recebi comentários assim, eu já me cansei desses influencers e Ítalos Marcillis da vida, né? E coisas assim. E não é a primeira vez que eu vejo alguém atacando o Ítalo em um vídeo meu. Eu falei, bom, vamos lá, vamos ver se tá claro então a minha posição. E aí resolvi então trazer aqui pra vocês. Porque vamos lá, qual que é o fenômeno então que nós vamos partir? Bom, eu acho que já é óbvio pra muitos de vocês que é o fenômeno da bolha católica, certo? Bom, eu já falei aqui muito no meu canal, já falei de diversos conteúdos, vou até apontá-los aqui para vocês, mas é claro, vamos fazer uma breve recapitulação. Mas antes, é claro, já convido você a se inscrever no canal, curtir o vídeo e ativar as notificações para vocês não perderem nada, para o YouTube sempre avisar você quando tiver conteúdo novo aqui, certo? E também, claro, para este projeto crescer cada vez mais e podermos aqui ajudar cada vez mais pessoas, beleza? Bom, vamos lá. Então vamos recapitular rapidamente. Então primeiro tem o fenômeno da bolha católica, né? Algo que já vem ali, de certa forma, sendo denunciado, muitas pessoas se posicionando contra e tudo mais, né? Trazendo ali, de algum modo, casos onde, sei lá, não pode usar bermuda, não pode usar esmalte de determinada cor e blá blá blá, né? E como que nós podemos, de algum modo, definir este fenômeno? Bom, uma espécie de neurose generalizada, de pessoas que se submetem a certos influencers e tudo mais, né? Onde as pessoas não sabem mais se elas estão pecando ou não. E aí elas se submetem ali para, assim, diariamente saberem o que elas devem fazer ou não, né? E aí, veja, eu não sei se este é um ponto, um marco, mas para mim de algum modo não assisti a live em específico, mas vi que teve uma live do grande padre José Eduardo, que falou sobre este fenômeno, falou com uma moça lá, né? Se eu não me engano, acho que minha esposa até assistiu, a gente comentou um pouco sobre isso, mas eu não assisti, né? E aí ele vai falando, mas eu já tinha visto outros podcasts dele falando de dúvidas que ele recebia, assim, umas coisas, você fala, puta merda, não é possível que a pessoa tá... Caraca, com essa dúvida aí, né? Mas enfim, beleza. Então surgiu isso. E aí, claro, a coisa ganhou enorme proporção e se transformou em outras coisas quando houve o caso do Miguel Soriani, né? Que aí eu imagino que todos já saibam, né? Se não souberem, vamos lá. Beleza. Então, esse é mais ou menos, assim, rapidamente, né? Claro, o fenômeno. Aí depois, bom, com o caso do Miguel Soriani surgiu um monte de coisa, né? Tem puta e droga, né? Os caras são hipócritas, né? Todos os caras, os grandes players lá tem puta, droga no escritório, não sei o que lá, e pá, beleza. E aí, até vendo esta live do Ítalo, eu não sabia, mas uma das acusações era que o Ítalo fazia isso, né? Bom, beleza, então vamos ver se... vamos ver a real já, né? Beleza. Agora vamos lá, como isso aconteceu aqui no meu canal? Primeiro, então, aconteceu o caso do Miguel Soriani. Eu fiz aqui 3 estudos de caso, né? Com temas específicos sobre o caso do Miguel Soriani,
que eu acredito, pelo menos, que ajudaria todos vocês, né? Então eu vou deixar aqui elencado para vocês os estudos de caso, assistam lá, até, não sei o que você está falando, tal, veja lá, e de algum modo até esteja atento, porque, enfim, tá atendendo, tá fazendo tudo normal, não sei como que a coisa aconteceu deste modo, mas tá lá, né? A denúncia foi feita, ele confessou e tudo me parece seguir normalmente. Então vai lá. Só que aí, nesse ínterim, eu falei de um fenômeno, falei do marketing e tal, e falei um pouco do que muitas dessas pessoas, inclusive, acusam, né? Que é o seguinte, esses grandes players, eles vão lá, eles pegam a religião, eles transformam num produto, e a partir daquilo ser um produto, eles lucram pra caramba, e pai, não sei o que lá, né? E assim, é claro, a gente sabe que isso acontece, como acontece com qualquer pessoa, com qualquer coisa, na verdade, né? Que, enfim, qualquer pessoa pode transformar uma determinada coisa num produto, e assim vai e tal, né? Só que o interessante é que, de algum modo, claro, isso sempre recai sobre o Ítalo Marcilli, né? Ou seja, quase que como se ele fosse o líder disso, né? E aí, o que acontece? O último conteúdo que eu gravei, que eu resolvi gravar, foi porque eu já estava vendo algo que estava acontecendo, que é o seguinte. Havia então a bolha católica e tal, beleza. E aí estava se formando a bolha anticatólica. Ou seja, uma galera que se posicionou contra. E o que acontece? Pela comunicação, pelo modo como a coisa é feita, tá? O que eu falei? Falei, olha, tomem cuidado para vocês não caírem apenas num fenômeno diferente, ou melhor dizendo, num fenômeno igual, com sinal trocado. E aí lá eu falei de algumas estratégias, olha, toma cuidado com isso, tal, porque geralmente, né, pensamento de seita, essas coisas que também é uma outra acusação, vai acontecer deste modo. Então assim, aprendam a olhar para as pessoas e parem de tentar englobar todo mundo num fenômeno, senão vocês vão perder a capacidade de analisar e, claro, de tomar a decisão de vocês. Porque, vamos lá, a gente não segue uma bolha católica, a gente segue pessoas em específico. Então era o que eu tava falando para vocês, olha, se vocês daqui a pouco pegarem, não, eu amava, sei lá, o Ítalo Marcilli, agora eu descobri que ele é um salafrário da bolha católica, não sei o que lá, o líder de uma seita, agora eu vou pro cara que tá falando mal do Ítalo. O que vai acontecer? Você vai fazer a mesma coisa, você vai se submeter da mesma forma, beleza? Então o que acontece? Aí, com base nesta bolha anticatólica, eu vi pelo menos, e aí, nesta live do Ítalo, eu vi ele falando de um posicionamento um pouco mais claro, porque eu já tinha visto, claro, eu já vi muita gente falar mal do Ítalo, pessoas que eu sigo, inclusive, falarem mal do Ítalo, né? Enfim, beleza, ele mesmo mostra que não ligar muito pra isso. E o que acontece? Eu falei, bom, tá, só que me parece, ou pelo menos o que ele disse ali, que não só houve ali acusações muito graves em relação a ele, mas houve ali quase que, como eu tô falando aqui, né? A materialização da bolha católica se tornou o Ítalo Marcilli. Mas você vê, eu recebi até um comentário que me perdoe, mas a bolha católica se refere ao Frei Gilson e aquele pessoal que fica postando stories. Bom, aquele pessoal que fica postando stories é todo mundo, então eu não sei que pessoal é esse que você está falando. Teria que ser a pessoa, mas Frei Gilson, né? Até o Frei Gilson entrou na dúvida aí, esse foi um comentário que eu recebi, né? Então vamos lá, vamos falar do Ítalo Marcilli aqui, certo? Acho que deu para entender. Caso vocês queiram ver a minha opinião sobre cada um desses temas, assistam lá os estudos de caso que eu fiz aqui, a referência, mas de algum modo, vamos lá, vamos entender melhor este fenômeno e vamos entender a real sobre o Ítalo Marcilli a partir do meu ponto de vista, meu posicionamento sobre esse cara aí, né? Seguinte, vamos lá, ó, eu sigo o Ítalo há muitos anos, né? E o que acontece? Eu conheci o Ítalo, acho que como muitos conheceram, né? Quando ele estava divulgando aquele evento presencial dele, para coaches, psicólogos, intrometidos, alguma coisa assim, né? Que não tinha nem tema direito, mas foi um grande sucesso, né? E aí eu só vi ali, né? Eu vi um anúncio e tal, daqui a pouco apareceu uma publicação, comecei a seguir. E aí já vi uma certa diferença nele. Ele tinha ali uma agressividade, né? Uma fala enfática, os palavrões e tal, que muita gente também repudia e não sei o que lá, né? E falei, cara, deixa eu prestar atenção, porque havia ali umas pitadas de humor que eu achava engraçado, umas patadas assim, falei, porra, né? Eu já trabalhava com a internet, num outro ramo, digamos assim, né? Mas vi ali, ele falando algumas coisas, falei, pô, é verdade, né? Caramba, a galera xarope e tal. Beleza, enfim, né? Então, fiquei ali, tá? Ok, mas nunca tinha adquirido nada, né? Minha esposa já também começou a acompanhar de algum modo, antes da gente casar, inclusive, né? O Ítalo e tal, e depois a Sâmia. E aí minha esposa já foi um pouco mais assim, aberta, digamos assim. Ela foi lá, comprou os livros do Ítalo, depois assinou o GW. Então você vê, né? Eu vou falar aqui com base, de fato, numa relação real, né? Então, foi lá, assinou e tudo mais, depois assim, né? Se apaixonou pela Sâmia, e aí comprou um monte de coisa da Sâmia também. Ok, mas até então eu não tinha feito nada disso, né? Só tava acompanhando ali e vendo qual é que é, não no sentido de, não, deixa eu ver qual é que é desse cara. Não, tava lá só, enfim, né, consumindo e tal, até agora, até o momento, aliás, não tinha nada surgido, né, como oportunidade. Eis que, então, em 2021,
o Ítalo resolve fazer o lançamento da sua certificação, né? E aí eu falei, opa, aí eu já me atentei mais, que era uma coisa que eu já tava mais, assim, buscando de algum modo, né? Eu queria muito saber, né, como que um cara, até ali, até a minha compreensão até ali, muito inteligente, né? Como que ele atendia as pessoas, qual que era o método dele, que ele já tinha visto ele falar de Freud e tal. Eu falei, meu, deixa eu ver qual é que é desse cara. E aí, beleza. Aí, quando não, ele foi fazer o lançamento da Sim, eu comecei a assistir, né? E aí, não sei se muitos de vocês sabem ou não, né? Enfim, de qualquer forma, vamos lá. Segunda-feira, uma primeira live. Terça-feira, aquela tragédia, né? O assassinato do seu pai, logo cedo, que tenho certeza que comoveu muita gente, né? Eu e minha esposa, por exemplo, fomos, claro, né, nos comovemos muito, então, enfim, né? A gente, enfim, ficou muito concernado ali e, de algum modo, atento, né, àquilo. Ou seja, e agora, né? O que vai ser de tudo isso? Bom, e aí, tem aquelas fotos, né, muito difíceis de se ver, né, dele de certa forma olhando ali a cena e tal. Então, assim, foi um dia que eu acredito que muito difícil para todo mundo, né? Até para vocês que de algum modo odeiam o Ítalo, né? Hoje, né, dizendo. E aí o que acontece? Bom, beleza. Daqui a pouco o dia vai acontecendo e quando não, o cara vai lá, solta um áudio e depois posta até no YouTube falando que ele ia fazer a live. E assim, cara, assim, eu, não sei vocês, mas eu fiquei e falei, cacete, como assim? Primeiro assim, como ele vai conseguir, né? Segundo, por quê? Bom, beleza. Aí daqui a pouco vai lá, beleza, né? Grande notícia, portais de notícia, não sei o que lá. Eu e minha esposa esperando, começa-se a live. 70 mil pessoas. Ele lá, né, assim, bem maquiado e tal, porque, imagino, né, tava só o caco, né? E, cara, olha, me vem até, assim, um pouco da emoção do dia. Que é o seguinte, primeiro, né, foi a primeira vez que, vendo alguma coisa, eu fui às lágrimas. Minha esposa, assim, começou, já tava às lágrimas, né? Mas eu fui às lágrimas porque, enfim, eu não sei nem se ela tá disponível ainda, até onde eu, pelo menos estava, né, por um tempo aí. Cara, mas ele faz uma live onde ele, sendo uma das maiores vítimas deste dia, queria consolar as pessoas. Ele queria consolar as pessoas. Mataram o pai dele e ele, eu vou repetir, ele queria consolar as pessoas. Cara, aquilo me chamou uma atenção como nunca nada na internet, digamos assim, e até na minha vida pessoal, tá? Tinha me chamado. Eu nunca tinha visto aquilo. Eu já tinha visto pessoas falando assim, seja a pessoa mais forte do enterro do seu pai, né? E assim, eu não sei vocês, mas pra mim aquilo tem uma ligação muito forte, porque eu perdi meu pai cedo. Eu perdi meu pai, perdi meu avô, tinha 5 anos de idade, perdi meu pai, tinha 7. Então assim, eu perdi as pessoas, as minhas maiores referências masculinas, as pessoas que mais poderiam ali. Eu já contei muitas vezes essa história, mas também não é sobre isso agora, né? Mas de qualquer forma, então esse tema, digamos assim, né, perda do pai e tal, é uma coisa muito intensa pra mim, vai colocar assim, né? Então quando eu vi aquilo, cara, eu falei, eu realmente tomei a decisão. Falei assim, eu lembro até dele falar isso, né, cara? O que eu quero mostrar pra vocês na certificação é como se faz isso. E aí eu falei, ali eu tomei a decisão. Falei, eu vou entrar, né? Eu vou entrar. E ali, veja, eu falei, eu quero estar mais perto desse cara. Por quê? Vamos lá, vamos ver se isso se sustenta, né? Mas eu falei, cara, eu quero ficar mais perto desse cara. Por quê? Porque ali, eu falei, meu, eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso, tá? Se eu li e tal, é uma outra coisa. Eu vi isso acontecendo. A gente viu isso acontecendo. Falei, não, então eu quero estar mais perto desse cara. E aí eu tomei 2 decisões. Falei, não, eu não conhecia ainda a faculdade que que ele tinha formado com o professor Renato de Moraes. Renato Moraes ou Renato de Moraes agora? Acho que Renato Moraes só. Que é um professor, que é a Academia Atlântico, né? E aí eu falei, não. Eu já estava buscando um ponto de virada, digamos assim, no meu trabalho, que já começa a se materializar com esse canal, né? Que é uma nova iniciativa. Vocês imagino que vocês já saibam. Bom, e aí eu fiz a certificação e depois... E no mesmo mês, assim, entrei na faculdade, na Academia Atlântico. Agora é a faculdade Mar Atlântico, mas eu entrei na Academia Atlântico para fazer filosofia, né? E aí, cara, beleza. Comecei a fazer as aulas lá do Ítalo. Na faculdade de filosofia não tive aula com o Ítalo, né? Acho que vocês só sabem que ele é dono da coisa, mas ele não dá aula lá, pelo menos assim, na de filosofia, né? E aí, beleza. Comecei a estudar com o Ítalo e fiz a certificação dele. E assim, vamos lá. Eu vou falar para vocês uma coisa, tá? É impressionante
eu já tinha visto antes, né? Ponto aqui, parênteses. Eu já tinha visto antes as Super Live Series dele, né? E aquilo já tinha me chamado a atenção, né? Isso foi antes de tudo que eu acabei de mencionar, né? Mas eu já tinha visto, eu falei, cara, é isso aí que eu quero. Por isso que eu não tinha entrado antes em nada, né? Porque eu falei, assim surge, de algum modo, como aquele projeto ali, né? Falei, bom, eu quero isso aí, cara. Eu quero estar perto desse cara, porque eu quero aprender isso, né? Eu quero estar em contato com isso. Eu não tinha visto isso ainda, né? A gente sempre tinha, eu pelo menos, aliás, eu não sei vocês, mas eu tinha sempre visto uma certa superficialidade em vários outros movimentos. Eu não tinha visto ainda isso, né? E aí, beleza, cara. E aí foi nessa aí que de algum modo eu já tinha visto, por exemplo, conteúdos do Olavo e tal, né? Mas foi ali que eu falei, não, é isso. Já tinha, na verdade, assim, vamos colocar, pra mim até ali, o momento, a grande personalidade era o Jordan Peterson. Quando eu conheci o Ítalo, quando eu conheci o Olavo, mas assim, quando eu conheci, digo assim, quando eu comecei a consumir os caras, né? Eu vi que, puto, o Jordan Peterson é um menininho mesmo, né? Assim, ele tá lá ainda descobrindo a verdade, assim, né? E esses caras já estão, eles têm a base, assim, né? Tem fundamento. E aí eu comecei a estudar com esses caras. E eu vou falar pra vocês, então, aqui, quase como que um veredito, assim, né, cara? Eu nunca tive um professor tão bom como o Ítalo Marcilli. Agora, veja, eu nunca, infelizmente, ainda não, né? Mas ano que vem, com certeza, eu vou fazer isso. Mas eu vou falar isso só pra quem tiver aqui, quem tiver por aqui e vai saber depois, né? Por que eu vou conseguir fazer isso, né? Dar um abraço nele, agradecê-lo pessoalmente, né? Porque assim eu tentei estar entre os 100 para ir entre os 100 para ir no evento, acabei não conseguindo, era muita gente e tal, enfim, né? Não tinha as artimanhas, mas consegui depois uma coisa ainda melhor, né? Mas de qualquer forma, cara, eu vi as aulas, eu estudei com o cara e eu posso afirmar aquela coisa que, assim, talvez até na cabeça de muitos ainda existe, que era aquela coisa de tipo assim, sei lá, o palavrão, aquela mensagem, vocês têm que, porra, né? Não enche o saco e tal, né? E seja forte, né? E tal. E o que acontece? De algum modo, talvez, vocês se afastaram, né? Cara, nas aulas, assim, primeiro que é uma outra coisa, assim, né? Eu lembro até de uma vez, ele dando um esculacho fortíssimo e necessário numa pessoa, lá num dos estudos de caso, né? Que eu assisti todos e tal. O que acontece? Ele não soltou um palavrão. Ele deu um. Eu reassisti. Falei, não, pô, é verdade, eu não percebi se ele falou não. Ele falou de forma muito enfática. Mas eu falei, não percebi. E aí, o que acontece? Bom, resumindo, né? Então, mistura-se duas coisas, né? O Ítalo Marcilli, ele pra mim, tá? Ele é uma personalidade que até então eu nunca tinha visto. Beleza? Assim, materializada no nosso tempo e tal. E uma pessoa inteligentíssima. Tá bom? Então eu estudei com ele. Eu sou infinitamente grato a ele. A minha história será para sempre marcada por ele. Então, assim, no meu trabalho não tem o dedo dele, tem a mão dele, né? Lá ele. Lá ele 1000 vezes, né, cara? Enfim, deixa eu falar, de forma hétera, porra. Mas assim, tem as digitais do Ítalo Marcilli, né? Então eu precisava me posicionar aqui para que não houvesse uma loucura de algum de vocês achar que, primeiro, eu estou explicando, falando pra vocês, porra, não caiam nessa ideia de bolha católica fundamentalmente e nem de bolha anticatólica fundamentalmente. Analise as pessoas e determine se você vai segui-las a partir delas. Veja o comportamento delas, veja o que elas fazem e tomem a decisão de vocês. Parem de ter pensamento de massa. Pensamento de, não, a bolha católica joga todo mundo, se parece, porque é óbvio que houve ali, aí vamos lá, né, sejamos justos aqui, houve toda, claro, uma caricaturização da coisa, ou seja, os caras vão lá, começam a fumar charuto, usar boina, né, e por aí vai, aí começa a falar palavrão, eu já vi isso acontecer, eu vi pessoas até próximas a mim imitarem o Olavo de forma totalmente assim, pessoas burras imitando o Olavo, não pessoas inteligentes como o Olavo imitando o Olavo, né, e o que acontece? É óbvio que houve essa caricaturização, né? Agora, eu não sei vocês, eu não sei o contato que vocês tiveram, eu não sei qual a opinião de vocês, não sei até se vocês acham tudo que vocês acham do Ítalo, por exemplo, com base nesses caras, né? Que é o seguinte, ele é um dos caras que mais bate nisso aí, ele mais tira sarro. Até então, veja, e é isso que eu sempre prestei atenção. Cara, o Ítalo é um dos caras que mais instalou a gente na real e falou, porra, sejam normais, para com essa viagem. Só que o que acontece? E aí entra um grande problema. Vamos lá. Ainda não é o tema que eu quero tratar, mas qual que é um ponto aqui? O ponto é, as pessoas perdidas, sem referências e de algum modo ansiosas, desatentas, elas se submetem
há uma personalidade muito forte, e o Ítalo tem uma personalidade muito forte. Eu lembro até que quando aconteceu com o pai dele, foi naquela terça-feira, o Ícaro de Carvalho, que estava lá, né, atento, é muito próximo, amigo do Ítalo, né, ele escreveu um story assim que me tocou muito. Eu falei, porra, é verdade, porque assim, cara, não olhem aquilo como um movimento de qualquer um consegue fazer aquilo. Por exemplo, eu não conseguiria fazer, não sei se hoje eu conseguiria fazer, mesmo depois de ter passado por uma série de cursos, vamos dizer assim, dele, tudo mais, né? Eu acabei, graças a Deus, né? Obrigado, Ítalo, obrigado. Bom, enfim, já falo de tudo isso aí também, mas acabei de me formar na Academia Atlântica de Filosofia, agora tô ano que vem, já, se Deus quiser, vou me formar em 2 pós-graduações também na Faculdade Mar Atlântico, com a Teologia Moral e Antropologia Filosófica, que assim, bom, mas já falo dessa experiência aí. Então, só que o que acontece? Cara, aquilo ali, aquilo são anos e anos e anos e anos e anos de vida espiritual. Não é um cara que do nada falou, não quer saber de uma coisa, trabalhe, sirva, seja forte, não enche o saco e pronto, né? E se materializou daquele jeito. Não, cara. Aquilo são anos e anos e anos e anos e anos de vida espiritual, né? E o que acontece? Vamos lá. Primeiro, né? Este é um aspecto. As pessoas se submetem. As pessoas se submetem. Por exemplo, eu vi uma pessoa acusando de seita, né? Toda essa galera. E aí o que acontece? Era um comentário para um vídeo onde a Sâmia tava chorando, né? Aliás, não tava chorando. Saiu uma lágrima do olho da Sâmia. E tinha um comentário assim, né? Nossa, como ela parece a Virgem Maria. Alguma coisa assim, né? E aí a pessoa printou e postou e falou assim, se isso é uma seita, e se isso não é uma seita, eu não sei o que é. E aí o que acontece? Olha só que doido, né, cara? Porra, eu nunca vi uma seita virtual. Ou seja, uma seita que não tem a materialidade de seita, né? Não há reunião, não há, vamos dizer assim, não há nenhum conhecimento iniciático, não há uma coisa secreta. E o que acontece? Porque uma pessoa, de algum modo, foi lá e inferiu isso. Pronto, a Sâmia, o Ítalo e a puta que o pariu são uma seita, líderes de... Porra, assim, é um negócio estrondoso, é uma bizarrice. E eu já vi isso acontecer. Por quê? Porque as pessoas elas não querem pensar, no fundo, elas querem se entregar. E aí é claro que elas, querendo se entregar, elas reagem desse modo. Eu lembro de uma vez um esculacho que o Ítalo deu, e que eu até falei, mano, caraca, velho, não é possível. Porque assim, ele tinha feito uma live há um bom tempo, falando assim, né? Sejam pessoas maduras e tal, e parem de, por exemplo, ficar levando problema pros seus pais, que seus pais vão achar que vocês sempre são crianças. Aliás, o pai sempre vai te tratar como criança, quando você leva um problema, ele toma assim, eu preciso resolver o problema do meu filho. Então assim, evitem, né? E aí ele tá falando, pô, se vocês se mudarem, não tem nem que falar um endereço novo pros teus pais, alguma coisa nesse sentido. E beleza, ele falou isso, né? Eu lembro que eu olhei e falei, eu entendi a mensagem que ele passou, e beleza. Tipo, não me passou pela cabeça assim, não, se eu me mudar, então, eu não vou falar pra minha mãe onde eu tô. Tipo, cara, porra. Aí beleza, aí depois de muito tempo, assim, ele fez uma live, tava fazendo uma live lá, e aí ele tava falando que assim, ele tava falando quase que o contrário, tipo, ele tava falando, fiquem próximos da sua família, papapá, né? Que ele, todo mundo acho que morava no mesmo condomínio e tal. E aí uma aluna falou assim, não, mas, nossa, estou em choque, ou sei lá, não sei o que fazer mais, tipo, porque ela viu aquilo uma contradição. E aí, claro, ele, você é burra, tal, não sei o que lá, né? Por quê? Mas assim, veja lá, né? Cara, porra, eu tô vendo um vídeo, eu não, assim, essa capacidade, ou melhor dizendo, essa incapacidade de entender a mensagem e levar para o aspecto literal, porra, isso assim, se você faz isso, você tá lascado, pô. Você tá lascado, você não vai entender nada nunca. É lógico que você vai preferir falar que a bolha católica tá te manipulando. Por quê? Porque você vai cair como um patinho. Que nem, por exemplo, eu vejo lá o cara falando, não use bermuda, porque, sei lá, bermuda é pecado, por exemplo. Porra, foda-se o que ele tá falando. A igreja fala isso? Não fala. Então que se dane, eu não tô nem aí pro que ele tá falando. Mas usar esmalte... Beleza, deixa eu ver a linha de raciocínio. Entendi. Então eu vou atrás disso. E vou ver, sei lá, vou perguntar pro padre, vou ver alguém que tem de fato autoridade sobre a coisa. Então assim, o que eu tô querendo dizer? Pelo amor de Deus, eu tô falando também assim que, não... todo mundo é idiota. Não, muito pelo contrário. Falei nos outros estudos de caso, até apontando, tomem cuidado, porque eu já vi o efeito disso. Por exemplo, uma pessoa próxima até deles lá foi extremamente grossa com a minha esposa num momento delicado e eu fiquei muito puto. Porque eu não tô validando tudo, assim. É que assim, o que acontece? Vamos lá. Né? Eu não tô validando tudo, e agora nem tô falando do Ítalo, eu tô falando de todos os caras, né? Tipo, eu não tô validando tudo, não é esse o ponto. E esse é um outro grande problema. Com certeza vai haver isso aí, né? Então o cara é uma putinha do Ítalo Marcílio, o cara, sei lá, quer ganhar alguma coisa. Eu nunca ganhei nada, só paguei até hoje, né? E o que acontece? O ponto não é esse o ponto, eu não tô querendo aqui uma vantagem, muito pelo contrário. Sabe o que eu tô querendo fazer aqui? Tô querendo fazer o que vocês deviam fazer todos. Né? Não em relação ao Ítalo, eu estou falando em relação às pessoas em si, que aí é o tema central. Qual que era o tema que eu queria trazer pra vocês? Mesquinharia.
E não, mas assim, eu não vou nem falar que é inveja, eu vou falar da mesquinharia mesmo. Que é o seguinte, cara, por exemplo, ele apontou nessa live do Ítalo, né? O Ítalo apontou nessa última live dele agora, que ele voltou, né, a fazer. Pessoas acusando ele, assim, alunos. Pô, e eu vi isso aí. Eu fiz a certificação 2, por exemplo, né? Que é a formação das 2 camadas lá e tal, né? Aí, primeiro, teve uma cacetada de acusações que tava usando o Olavo e não sei o que lá, beleza. Então, aí, cara, pessoas mais próximas se resolvem, não tem nada a ver com isso. E eu não vi dessa forma. Muito pelo contrário, o cara levou um monte de gente, um monte de professor. Cara, tive aula com o Diego Reis, que é um cara magnífico, que eu tenho um sonho enorme de abraçá-lo, que não tem ideia do quanto ele já me ajudou. Em momentos assim que eu tava, cara, enfim, né? E, assim, pessoas maravilhosas que eu tive contato lá, né? Fora o tanto que eu aprendi com o Ítalo, tanto que eu ajudei meus alunos com base em tudo que eu aprendi do Ítalo. E aí teve um professor lá que virou a cara pra ele, começou a atacá-lo por causa de... Até onde eu sei, né? Também não sei a particularidade, porque quem tá lá que sabe, né? Mas assim, por causa de grana, pra tentar pegar uma parcela do mercado que não tem a ver com ele. E aí ele cita nessa live, até um rapaz aí, que até onde ele diz ali, né? Que ele teve total influência na vida do cara e o cara hoje vira a cara pra ele, né? Então, ou seja, é uma tremenda de uma ingratidão. Você vê, eu recebi um comentário que eu acho, cara, que bom que você falou isso. Porque assim, eu fiz o último vídeo que eu fiz, que é o seita, marketing, bolha conservadora, que eu tô falando do tema, né? Alguns só leem o tema e acham que eu sei lá, já tô validando aquilo, né? Mas assim, é o tema. Aí eu tô lá explicando e falei, tomem cuidado com esse pensamento de massa, julguem, digamos assim, pessoas específicas, como até, por exemplo, o próprio professor Diego Reis vira e fala, né? Pô, você tá lá seguindo o cara vai lá ganha muito dinheiro, ele começa a mudar demais o estilo de vida dele e começa a falar de um monte de coisa, cara, toma cuidado, porque o cara virou uma criancinha, ele vai ter que reaprender a lidar com tudo que ele antes sabia lidar já, né? Então você fica atento a esse tipo de coisa. Como, por exemplo, o próprio professor Diego Reis fala frequentemente do Olavo. Ele, né, é aluno do Olavo. E aí o que acontece? Ele falou, pô, vou ver o Olavo aqui quando ele começar a ganhar dinheiro, como ele vai agir. O Olavo continuou sendo aquele mesmo cara lá, entendeu? E aí o que acontece? Veja, as pessoas vão lá e, mais uma vez, elas, sei lá, se por oportunismo, sei lá qual que é o foco, o objetivo da pessoa, mas o pano de fundo é esta mesquinharia do brasileiro, que é o seguinte, né? Eu vou lá e, por exemplo, a pessoa participou da minha vida, mas eu em alguma medida, a supero, e não é que eu superei a pessoa em si, né? Mas é que, de algum modo, eu não tenho mais muito o que aprender com a pessoa, pronto, eu já começo a tratá-la como se fosse assim, sei lá, né? Uma coisa que até o Olavo falava muito, assim, né? Que era aquela coisa assim de, não, eu sempre tenho que gostar das pessoas, de algum modo, com ressalvas, assim, né? Ou seja, o Ítalo, exemplo, né? Fala que, pô, o Ítalo até que é um cara legal, fiz um monte de cursos do Ítalo e não sei o que lá, só que ele fala palavrão, aí também já é sacanagem, né? E eu vi até um comentário aqui de um rapaz, assim, se falar palavrão, fecha o vídeo. Tipo, cara, que moleza que vocês têm, assim, cara, que se dane, ignora a porra do palavrão e continua, meu. Se a mensagem é boa, é o que importa, entendeu? E aí teve um comentário de um rapaz, num vídeo, falando do próprio Miguel, olha só, do Miguel Soriano, ele falou, cara, eu entendi e tal o seu argumento, mas, cara, eu consegui sair dessa vida, me converti e tudo mais, muito por causa do Miguel Soriano e do Ítalo Marcilli, né? Então, assim, claro, pelo amor de Deus, eu tô aqui parando os dois aqui, tem live dos dois e tal, né? E aí você vê, o Miguel Soriano, mesmo sendo esse crápula que se comprovou e que assumiu o que fez, né? E que infelizmente ainda tá atendendo, sei lá, porque raios, alguém tá lá ainda, né? Mas enfim, esse é outro tema. O que acontece? Bom, cara, ele tem gratidão em relação ao cara porque o cara fez o bem pra ele. E aí muitos de vocês pegam, que nem, não tem nada, não tem nenhuma materialidade de nada do que muitos acusam o Ítalo, né? E ao mesmo tempo, o que acontece? As pessoas odeiam o cara. Só que aí, muitas dessas pessoas que odeiam o cara, ignoram não só o aprendizado que tiveram com ele, mas ignoram todo o mercado que o cara, querendo ou não, inaugurou, velho. O que vocês querem? Vocês podem falar o que quiser, existia, não existia. Eu sei que muitas pessoas têm raiva, assim, né, de ficar falando que, fui eu que fiz, né? O Olavo fazia muito isso, né? Tipo, eu sou o único que tal, né? E beleza, tá. O ponto é, aí as pessoas tomam pro coração e se, né? Beleza. Mas o que acontece? O cara inaugurou e fortaleceu um mercado que estava em profunda decadência, muito pelo movimento dos coaches, né? Sejamos justos aqui, e que de algum modo, pelo menos ao meu ver, né? Se tornou um mercado forte, que ajuda muitas pessoas, por exemplo, ajuda a minha esposa, ajuda pessoas próximas a mim, que é o mercado da psicoterapia. Com nomes, com grandes nomes, que supervisionam, que ajudam e que, de fato, fazem um enorme bem. Por exemplo, um monte de gente hoje que é ingrata com o Olavo. Não gosta do Olavo por causa, sei lá, da Pepsi, não sei o que lá, qualquer polêmica merda aí que, na verdade, vai lá vendo um jornal e começa a odiar o cara. Nunca devem ter feito uma aula dele. Não fazem ideia do quanto aquele homem era inteligente e do quanto ele fez pelo Brasil, pô. O cara realmente abriu um rombo. O que ele falou é verdade. Mas é arrogância. Arrogância é o cacete. Arrogância é quando você fala uma coisa que é desproporcional ao que você fez. Aquilo, na verdade, é humildade, por mais que não pareça. Porque humildade é você dar o seu verdadeiro tamanho. E se você fez, você fez.
Agora, uma coisa que ele nunca negou é que a glória toda era de Deus, assim como o Ítalo faz. E até onde eu sei, é assim. Então o que acontece? Cara, veja, é isso que eu tô falando. Independentemente, veja, eu estudei com o Ítalo. Então, vamos lá. O Ítalo é um professor que, olha, eu não tive, assim, é um dos melhores professores que eu já tive na vida, beleza? Então, com a certificação 1 ele me ensinou muito, com a 2 ele me ensinou muito. Ele me abriu a oportunidade de entrar numa academia de filosofia, uma faculdade de filosofia, e estudar com grandes nomes. Eu estudei com o professor Renato Moraes, e ainda estudo com o professor Renato Moraes, com o professor Henrique Elfes, com o professor Joel Gracioso, o Remo Manarino, que estava no início, infelizmente depois não estava mais, né? Mas, cara, professor assim, de cara, eu já tive uma puta merda, cara genial. Professor Vitor Salles e uma série de outros, né, cara? Gustavo França e por aí vai. Ou seja, pessoas magníficas que me ensinaram pra caramba. Aí daqui a pouco eu vou lá, por algum ato de soberba, por alguma mesquinha no meu coração, mas o Ítalo também, né? E começa a fazer ressalvas. Não, cara, olha, é o seguinte, então a minha posição é esta, beleza? Eu amo o Ítalo Marcilli, eu amo o Olavo de Carvalho, eu amo o professor Diego Reis, aqui pra falar 3 nomes assim que eu rezo todos os dias pelo professor Olavo de Carvalho, eu rezo todos os dias pelo pai do Ítalo e pela sua família. Por quê? Porque o bem que esses caras fizeram para o Brasil é imensurável, beleza? Imensurável. Então tomem cuidado. Você vê, eu sigo pessoas que eu gosto muito e que odeiam o Ítalo. Cara, beleza, eu só não concordo com o cara e tá tudo bem. O que ele fala de bom, eu continuo ouvindo. Por quê? Porque, infelizmente, e há muito isso, esse espírito de mesquinharia, esse espírito de corrosão. Então, sei lá, uma pessoa começa a se destacar, os outros já querem, puxar o tapete, quer ferrar, quer apontar isso, quer aquilo, né? Que nem o caso do Miguel Solene. Cara, aquilo ali foi autoexplicativo e é assumido, pô, é confessado. Então, pelo amor de Deus, é lógico que vocês têm que se afastar. Agora, todo o resto... é simples, cara. O cara tá lá fazendo um puta de um trabalho e tá todo mundo atacando por causa disso, isso, daquilo, porque falou palavrão, porque foi isso, porque foi aquilo. Beleza. Se, eu não concordo. Então se afasta, ok. Mas tomem cuidado, avaliem a si mesmos no seguinte sentido. Grande parte das pessoas que atacam o Ítalo, que atacam o Olavo, né, atacam-no por, primeiro, ingratidão, certo? E segundo, por uma mesquinharia, que quer de algum modo solapar uma certa superioridade que sim os caras têm, para que você não se sinta tão inferior. E é basicamente isso. Então a gente esquece isso. Por exemplo, tô lendo agora um livro magnífico. Você vê, aí vocês falam assim, eu odeio o Olavo, né? Eu tô lendo um livro agora do Gustavo Corsão, Dois Amores, Duas Cidades, por exemplo, que é por uma das editoras que tem o dedo do Olavo, tem a mão do Olavo inteira. E o que acontece? Muitos dos livros que os caras leem hoje, que utilizam como base, que as pessoas falam, o que acontece? Tem a digital do Olavo de Carvalho. E o que acontece então? Bom, as pessoas vão lá e só odeiam. Porque ele falou isso, porque ele xingou, porque ele falava do Bolsonaro, porque ele gostava do Bolsonaro, porque ele falou que o Bolsonaro é honesto. Ou seja, as pessoas perderam a capacidade de hierarquizar as coisas e mais, de serem gratas. De serem gratas pelo que foi feito. Eu discordo, hoje eu não quero mais. Beleza, não tô falando pra ninguém seguir, não tô falando nada, façam o que vocês quiserem, tô dando meu posicionamento. Agora, tô lendo o livro, né, que era o que eu ia falar, uma frase que o Gustavo Corsão fala, no seu livro Dois Amores, Duas Cidades, uma frase, assim, magnífica, cara, que é o seguinte, se você... Aliás, né, esse é o pensamento, tá? Não vou parafraseá-la, porque eu não lembro exatamente a frase como é, né? Mas assim, é o seguinte, se nós tivéssemos a noção e eu já falei isso várias vezes aqui, e uma coisa que o Olavo e o Ítalo me acordaram profundamente, que é o seguinte, se você tivesse a noção da dependência que você tem em relação a tudo, né? E aí o Gustavo Corsão fala exatamente isso, né? Nós não ligaríamos o interruptor sem fazer assim quase que um ritual de gratidão. Ou seja, quando eu aperto aquele interruptor e a luz se acende, eu tenho que agradecer milhares de pessoas. Milhares de pessoas. Porque, por exemplo, agora, aqui em São Paulo, tivemos um grande apagão, né? Eu fiquei 2 dias sem luz. Eu já fiquei até uma vez que teve uma seca aqui em São Paulo, 2 dias sem água. Vocês não têm ideia. Não tem ideia do quanto isso é benéfico para o espírito, para o nosso espírito, no sentido de, caraca, velho, eu sou um pateta. Se tudo acabar, eu não sei onde tem água limpa. Eu não sei. Se o interruptor não liga mais, eu não sei como que eu faço. Vocês entendem? A gente é dependente de todo mundo, pô. E o que acontece? Aí eu vou lá, a gente gosta disso, né? De ter esse ar de superioridade, a gente gosta de se colocar acima do outro, ignorando todo o trabalho. Então, vamos lá. Se você hoje odeia o Ítalo, né? Beleza, pelos seus motivos. Cara, que nem ele fala na live dele, né? Cara, isso não afeta em nada. Ele ainda continua rezando por todos nós, né? Mas o que acontece é o seguinte, tenho no coração de você, eu tô falando por vocês, tô falando pelo Ítalo, não, tô me posicionando para que não haja confusão. E para que vocês entendam, né? Se você gosta do meu trabalho, para que vocês entendam grande parte da base dele.
Grande parte da base dele é Ítalo Marcílio e Olavo de Carvalho, por exemplo. Claro, muito mais outras pessoas, né? E claro, hoje eu estou indo muito além, no sentido não de ir além deles, de saber mais que ele. Óbvio que não, né? Eu tô dizendo o seguinte, nossa, poxa, fiz a faculdade, que nem você vê. Agora eu tô fazendo a pós de antropologia filosófica. Eu tô estudando com um professor espanhol, que é Juan Fernando Seres, se eu não me engano, que, cara, é inacreditável o conhecimento daquele cara. Eu juro, eu assisti 5 minutos de aula, pausei e fui falar assim pra minha esposa: meu, você não acredita o que os caras fizeram. Foi uma alteração que eles fizeram lá na pós, tal, né? Teve uma mudança, sei lá. Primeiro tinha aula com o Henrique Elfs, gigantesco. E agora com esse cara que ele simplesmente abriu um mar de possibilidades de compreensão antropológica, de antropologia filosófica, e que eu quero trazer, e vou trazer para vocês aqui. Então só pra vocês terem uma ideia, né? Então eu quero, claro, ser aqui de algum modo, né? Uma amálgama de diversas referências e trazer para vocês de um modo diferenciado, no sentido de que lá é institucional, tem gente que não quer, por exemplo, fazer uma pós e tal, não tem nada a ver, é uma outra exigência, né? E eu quero não só trazer aqui gratuitamente diversas, né, como já trago nos vídeos aqui, mas como em outras iniciativas que ainda vão acontecer. Estamos só começando, né? Mas o que acontece? Cara, essa ingratidão, imagina se hoje, sei lá, olha, Deus me livre, mas se acontece um escândalo e o Ítalo realmente é tudo que muitos dizem, eu continuarei sendo grato por tudo que ele fez. Eu continuarei, claro, não vou acompanhar, não vou seguir, não vou indicar, sei lá, né, pra que atenda, por exemplo, que nem é o caso do outro lá. Mas, cara, se o cara fez um bem, o bem foi feito. Beleza? É uma coisa que eu aprendi agora. O que entendeu? Então, assim, não deixem que esse espírito corroa o coração de vocês. Olha, eu, em uma medida muito menor, já vivi isso. Pessoas que viraram pra mim e falaram assim: cara, você restaurou a minha relação com o meu pai. Com o meu pai. E, assim, uma semana depois, estavam falando merda, estavam ignorando mensagem, estavam tratando mal. Porque isso é corrosivo demais pra vocês. Eu lhes garanto, cara, o Ítalo não tá nem aí pra isso. Ele não tá nem aí nem pro meu depoimento de gratidão, talvez. Por quê? Porque isso não muda nada, cara. Porque esse é um outro aspecto que o Olavo falava fundamentalmente, que é o seguinte, cara. A pessoa madura, ela entende que ela tem que dar e ela não precisa receber. A pessoa madura, ela quer compreender e não ser compreendida. Eu vejo isso no Ítalo, eu via isso no Olavo, vejo isso no professor Diego Reis, eu aprendo com eles. Muitas vezes há uma certa contradição, de algum modo, no que cada um diz, e eu consigo aprender com eles, de algum modo, outras coisas, você vê? Como eu tô falando, assim, eu tô falando os três porque, enfim, né, são os três que mais impactaram até hoje o meu trabalho, né? E agora eu acho que o Juan Fernando Seres vai impactar de uma forma muito, muito poderosa meu trabalho todo também, né? Mas já está, na verdade, né? Mas eu estou citando porque são nomes que estão assim, né, na boca de todo mundo. Todos os outros, de algum modo, também são mais anônimos, né? Então, o que acontece? Só que grandes professores, né? O Remo, infelizmente, eu não acho nada quase na internet sobre ele. É uma pena, porque é uma mente magnífica, assim, né, cara? Eu aprendi muito com ele. E o que acontece? As pessoas estão, assim, não têm essa capacidade. Elas veem o antagonismo de certas noções. Por exemplo, sei lá, o professor Diego Reis fala A e o Ítalo fala C. Aí pronto, eu já tenho que escolher entre um e outro, ou eu tenho que rechaçar o outro. O Ítalo fala, tá vendo? O professor Diego Reis mostrou que o Ítalo é materialista. A gente começa a fazer inferências. E que, na verdade, mais uma vez, não escancara a hierarquia da realidade. Escancara a podridão do nosso coração, cara. Essa é a grande realidade. Então, eu repito, e eu espero muito concluir este assunto de bolha católica, mas assim, para que vocês entendam, porque depois que eu fiz, mais uma vez eu vi outros conteúdos aparecendo de gente que, assim, cara, cresceu, como eu falei lá, cresceu o canal falando dessa porra desse tema, e agora não tira ele da boca, e agora tem que se prostituir com esse tema, porque é o que acontece. É o que acontece quando você fala de uma coisa só, que nem muitos, não sei, tenho certeza que não são todos, mas de algum modo, né? Você pega esses canais Red Pill que começaram a falar mal de mulher, e o cara hoje só consegue falar isso, Miqueinha, não sei o que lá, mulher traiu, gado, e papapá, e assim vai, cara, leitada e ghost, porra. Por quê? Porque o cara só consegue audiência falando merda. E aí é óbvio que vai dar merda, entendeu? E aqui, tomara que isso não aconteça. Eu já falei pra vocês. Graças a Deus, os vídeos que eu fiz tiveram, claro, maior alcance, mas a coisa cresceu de modo estável. E eu espero que aconteça o mesmo com este vídeo. Porque se as pessoas clicaram agora, que nem você clicou aqui, achando que ia falar mal do Ítalo, então, ó, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu amo o Ítalo, eu tenho enorme gratidão ao Ítalo e para todo o sempre o terei. Se ele fizer merda, eu vou continuar rezando por ele, vou continuar grato a ele, beleza? Para que ele
assim, você vê, como eu tô falando, é claro que haveria uma grande tristeza no meu coração. É claro que haveria uma grande assim, poxa, peraí, deixa eu tentar entender alguma coisa aqui. Mas até hoje, não só não teve, como não há nenhum indício de que haja. E aí, quando não, tudo isso que as pessoas falam, mais uma vez, só escancara a mesquinharia dos caras. Pessoas que mais uma vez aprenderam com ele, nadam e surfam no mercado que o cara praticamente não só inaugurou, mas como fortaleceu, e agora nem citam o nome do cara. É claro, eu tô falando que assim, tem que ficar citando também, né? Ele mesmo não faz menor questão. É lógico, você aprende um monte de coisa e às vezes você esquece de onde veio também, né? Pô, tenho certeza que eu vou falar um monte de coisa aqui que às vezes eu aprendi com o Ítalo, com o Olavo e tal, e não falei o nome deles. Não é esta a questão, mas aqui tem um statement, né? Claro, porra, cara, eu sou infinitamente grato ao Ítalo Marcilli, ao Olavo de Carvalho, agora ao Diego Reis, e tenho muito que aprender com esses caras ainda. Muito que aprender. E muitas das pessoas que hoje atacam, o Olavo principalmente, são um poço de ingratidão. Eu entendo as ressalvas que muitos fazem no seguinte sentido. Tá, entendi. Puta, eu odeio que fale palavrão. Odeio não sei o que lá. Eu acho determinada coisa arrogante. Beleza, tá, acham o que vocês quiserem. Mas só não deixem que isso afete o coração de vocês ao ponto de vocês serem ingratos e injustos. Porque isso, veja, eu vou falar do fundo do coração pra vocês, isso faz mal a vocês e não a eles. Então, pra concluir, todos, até o do Miguel Soreno eu falei, rezem por ele, pela família dele. Odeiem o pecado e não o pecador. É claro, a justiça está sim também em apontar o mal sendo feito. Porque isso não é um julgamento, é um juízo feito. Fez-se o mal, olha, fez-se o mal. Não parece que a pessoa, sei lá, se remedou. Tomem cuidado, isso é óbvio, né? Agora, na grande maioria, cara, são coisas que, na boa, só demonstra isso. Uma profunda ingratidão e desculpa, mas uma profunda mesquinharia. E isso é muito, infelizmente, é muito característico do povo brasileiro. Infelizmente. Olhem a vida de vocês. Olhem a vida de vocês. Quantas pessoas viraram a cara pra vocês? Depois de você ter feito uma coisa boa. Sei lá, você empresta dinheiro, daqui a pouco você é mal falado porque você cobrou. É ou não é? É ou não é? Aí daqui a pouco vocês estão fazendo a mesma coisa. Então, mais uma vez, não quero ser grato ao Ítalo, não quero ser grato, não seja. Até porque talvez muitos de vocês nem o acompanhem. Não tem na sua cabeça motivo, né? Mas assim, o ponto é, para concluir, esta é uma das grandes tragédias que o próprio professor Diego Reis, ele foi às lágrimas, de uma forma muito emocionante numa live que ele fez, onde ele fala que nós somos um povo sem história, né? Então a gente não sabe a história de nada. Sei lá, você tá na tua casa, você não sabe de onde veio aquele prédio, aquela rua, aquela cidade, o bairro, aquela cidade, por aí vai, né? E aí, por exemplo, hoje muitas pessoas odeiam a Igreja Católica. Por exemplo, né? Sem entenderem que estão onde estão e podem fazê-lo por causa da Igreja Católica. E as pessoas debocham, falam mal, e só vem deste modo. Pessoas maravilhosas, pessoas próximas a mim, que muitas vezes eu falo, né? Sei lá, assim, mas puta, a religião é foda, né? Porque é só manipulação e tal. Ou seja, a pessoa tira da cabeça dela uma coisa. Mas por quê? Porque ela não tem noção nenhuma histórica, ouviu de orelhada alguma coisa e pronto, formulou um julgamento, um juízo. Só que errado, partindo de premissas erradas. Então, mais uma vez, se você fosse um ateu sincero, você rezaria uma Ave Maria, um Pai Nosso todos os dias agradecendo a Igreja de Cristo. É isso que a gente faria. Por quê? Porque esta é a estrutura da realidade. Quer vocês queiram, quer não. Então, resumindo, mais uma vez, espero que vocês tenham entendido. Sei que é um grande risco, né? Ou seja, tem gente, quem ama o Ítalo Marcilli vai adorar esse vídeo, quem odeia vai odiar esse vídeo, vai parar de me seguir, sei lá, vai ferrar meu canal, não sei. De qualquer forma, não interessa, porque o ponto fundamental é o seguinte, cara, não dá, não seria eu enganoso no sentido de que... só pra concluir, Frei Gilson, pelo amor de Deus, cara, Frei Gilson é magnífico, né, cara? Minha esposa fez a quaresma de São Miguel com ele. Cara, Frei Gilson é uma pessoa magnífica. Assim, você vê, é isso que eu tô dizendo, cara. É muitas vezes a pobreza de compreensão. Eu tô falando de umas coisas assim tão claras e a pessoa, sei lá, é o Frei Gilson, é o Padre Paulo Ricardo. Meu Deus do céu, cara. Homens assim, com a santidade que exala, né? Então, tomem cuidado com essa ingratidão e com essa mesquinharia. Ela vai fazer mal a vocês e não a quem vocês acham que de algum modo estão atacando, né? Porque enfim, já falei demais. É isso, beleza? Então, entendida tudo isso, espero muito que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações
e que de algum modo ou de outro, né, nós possamos trazer mais qualidade, maturidade e um modo mais inteligente de formar a nossa cosmovisão e não isso. Pessoas que, por exemplo, você sendo católico aí já sabe, que odeiam a igreja por coisa que ouviram de orelhada e que, sei lá, odeia o Olavo, odeia o Ítalo, odeia sei lá quem mais por coisa de ouvir de orelhada. E pior, por uma inveja e uma mesquinharia que pulsa no coração. E mais uma vez, não tô dizendo, pelo amor de Deus, né? Tenho certeza, né? Que vão falar que eu sou isso e aquilo e tal. Enfim, não interessa também, né? Cara, se vocês têm discordâncias, tudo bem, beleza. Não é esse o ponto, não. Não é esse o ponto, não. Tenham. Só não esqueçam, mais uma vez, de serem gratos ao que se deve ser grato. Beleza? E eu sou infinitamente grato a essas pessoas que eu mencionei todas aqui no vídeo. Todos os nomes mencionados, eu sou infinitamente... Todos os nomes mencionados, quando eu estava falando de gratidão, pelo amor de Deus, né? Eu sou muito grato, beleza? Beijo no coração de todos vocês. Se inscrevam no canal, curtam esse vídeo e vejo vocês nos próximos estudos de caso. Um grande abraço e até mais.